Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe, que essa equipe generosa do nosso Mestre Jesus traga a todos nós a mansuetude, a calma e a compreensão, convidando a todos a envolver nesse momento de prece com essa espiritualidade amiga, para que todos nós possamos nos sentirmos acolhidos, amparados por tudo isso que ora tem nos envolvido. Nós, nessa manhã, convidamos a todos a acompanhar o Evangelho, pois a lição de hoje toca muito aos nossos corações. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, disse Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. São Mateus, capítulo 9, versículo de 10, 11 e 12. Jesus se cercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem-lhes dê à vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida apenas a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Dizem que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhum há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, mas maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhes dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir os que dela abusam. Se só aos amigos dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde aos demais o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas e todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar o bem, aos viciosos para os corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são da natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de buscá-lo, longe as mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo age escrito com as suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada, e da qual, nesse caso,
se aproveitam os maus espíritos para obsediar e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endurecem. Nós pedimos a Jesus que nesta manhã todos nós possamos mergulhar neste oceano de vibrações que o Mestre nos traz, porque enfermos do espírito ainda precisamos tanto desse médico maior a nos auxiliar, a curar as nossas chagas provocadas pela nossa ignorância, e que possamos, Jesus, sentir o amor desses amigos que nos envolvem e que muitas vezes nos intuem, muitas vezes nos socorrem, e que nós, tantas vezes, permanecemos cegos. Dai-nos a luz, Senhor, para que a verdade modifique o nosso campo mental e que o seu amor esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, essa lição precisa ser muito bem compreendida, porque nós ainda, no século XXI, carregamos muito ainda dessa questão do farisaísmo. E nós vamos ver que as questões das aparências têm sido muito próximo ainda do pensamento dos fariseus, querendo mostrar para o outro, querendo fazer bonito para os outros verem, sem que a gente sinta a presença de Jesus em nosso coração. A pergunta que Mateus traz é muito significativa. Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Então, nós vamos ver que ainda criticamos, julgamos todas as nossas atitudes, e Jesus nos ensina de uma forma tão grandiosa e nós ainda não aprendemos. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, porque todos nós ainda somos enfermos da alma. E é por isso que Jesus não iniciou seu trabalho na sinagoga, Jesus não iniciou seu trabalho com publicanos, Jesus iniciou seu trabalho junto aos pobres, aos deserdados, aqueles que necessitavam de consolação, aqueles que procuravam Jesus com esperança. Nós podemos ver que em todas as páginas do Evangelho, em todas as lições, nós sentimos a grandeza deste trabalho do Cristo a dar luz àqueles que queriam enxergar a verdade. E essas palavras, como tantas outras, também estão no Espiritismo. É porque nós queremos ainda viver dos milagres sem a transformação dos nossos pensamentos, sem a renovação do nosso sentimento. E uma das coisas divinas que nos educa e que poucos assim a compreendem é a mediunidade. A mediunidade, ela está no coração, no pensamento de todos os espíritos. Todos nós, simples e ignorantes como fomos criados, também trouxemos o germe da mediunidade dentro de nós. E muitas vezes temos visto que as pessoas fazem tanto curso, recebem tanto conhecimento, mas não têm a prática do bem, não conhece o papel da mediunidade no campo do perispírito, no campo dos sentimentos. Então, nós perguntamos, a mediunidade, ela não é só, né? É uma disposição orgânica, mas todos nós temos, mas nós precisamos entender que nós podemos tê-la de modo diferente. Uns veem ou as entidades, outros ouvem, outros falam, e nós precisamos entender que isso depende da nossa educação enquanto espírito, porque o livre-arbítrio, que está dentro de nós, que é a correspondência entre a consciência e a vontade, que estimula o meu querer, ele é de fórum íntimo. Então, eu não posso abusar dessa faculdade, que é um termômetro divino que cada um de nós temos,
para aferir a nossa fidelidade junto à espiritualidade maior. A não ser estes que ainda brincam com a mediunidade por desconhecimento. E a palavra, muitas vezes, ela não traduz o que o sentimento traduz. Então, é preciso que a gente eduque os nossos irmãos para que eles compreendam a mediunidade que é conferida a todos nós, mas ela precisa ser sentida como um mecanismo de evolução. Não que sejamos apenas intérpretes da espiritualidade. Mediunidade não é uma faculdade só para receber espíritos. E é preciso, então, que a gente não saia desse olhar das aparências, dos questionamentos, porque nessa questão que Mateus nos traz, e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Quem somos nós? E Jesus, para falar qualquer coisa. E Jesus, então, mostra, né, mostra para todos nós, nessa fala de Mateus, que todos nós somos irmãos, cada um na sua evolução. É por isso que nós temos essas divisões de seitas, de comportamento, porque se nós todos nós, espíritos, estivéssemos na mesma condição, nós teríamos um só pensamento. E nós sabemos que não é assim, justamente pelas oportunidades que cada um de nós temos recebido. E essa comunidade cristã que o Cristo veio formando com seus discípulos, nós percebemos que ainda, até nós como espíritas, e muitos não percebemos ainda, qual que é o significado do banquete do Mestre entre os publicanos e pecadores. E nós podemos ver que o exemplo e o modelo do Cristo é muito expressivo. E nós sabemos que na casa do publicano tem uma passagem interessante do Evangelho, né? Quando ele vai para jantar, que ele é convidado a jantar, e que Maria de Magdala entra para lavar os pés, e o publicano fica muito indignado com a presença dela, e Jesus aceita a presença dela quando ela lava os pés de Jesus. E Maria ali entra porque ela já sabia quem era aquele publicano, que a procurava para os prazeres dele. E ele, indignado, porque ele não podia falar nada, porque ela o conhecia, nós percebemos aí que depois que Jesus sai, ele fica com um vazio existencial muito grande por ver a grandeza do Mestre. Muitas vezes nós não sentimos a grandeza dos nossos irmãos com determinadas mediunidades, com significado valoroso, nós não olhamos só a parte externa. Isso é muito triste, porque nós não olhamos o que o médium passa, a renúncia, a dedicação, a constância, a permanência, né? Então, nós vimos que Jesus nos deixou também o banquete dos publicanos para que a gente pudesse refletir. E no livro Caminho, Verdade e Vida tem uma mensagem muito interessante, o banquete dos publicanos, que Emmanuel nos mostra, que o banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Esse banquete demonstra que o Senhor abraça todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha. Branco, preto, pobre, rico, proletário, doutor, o que for, todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E que não só nas ocasiões de fé, permanece presente entre os que amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. Esta é a grandeza da doutrina do Cristo que vem nos ensinar na base do amor. E o Evangelho é esse banquete de luz que todos os dias nós somos convidados a pensar, a repartir. E nós vimos que o Mestre, nesse banquete, ele carinhosamente, né, com os publicanos e pecadores, ele partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração, porque naquele momento nós sabíamos que todos estavam no júbilo de viver a fé, e ele reunindo com aqueles nossos irmãos,
ele também estava se despedindo. Então, nós precisamos compreender que o banquete dos pecadores foi oferecido antes na casa, na ceia, aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta-nos comensais o aproveitamento da concessão. Mesa divina não é mesa de madeira, é um momento divino em que todos nós estamos sendo convidados a vivenciar esta mediunidade. E a mediunidade ela não implica necessariamente nas relações habituais com os espíritos superiores, ela está em todos os nós, em todos os lugares. Em todos os lugares nós somos médiums. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Tenhamos essas qualidades morais, a dignidade da alegria de servirmos como, não só como instrumento, mas medianeiros da espiritualidade maior. Que Jesus nos abençoe e que as bênçãos sublimes da fé, da coragem, vá nos sustentar em todos os momentos de nossa vida. Queridos amigos, possamos neste momento nos recolhermos em prece, para que a espiritualidade amiga nos envolva no passe, ampliando os nossos olhares para a espiritualidade, fortalecendo o pensamento e a vontade, para que sejamos dignos desta mediunidade. Que a nossa água seja fluidificada pelo amor dos benfeitores espirituais. E nesta manhã, em que fomos orientados quanto à mediunidade, quanto à cura, quanto às aparências, quanto à disposição que temos todos para amar o nosso irmão. Que Deus nos abençoe. Receba em seus corações o ósculo de ternura, de gratidão, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se abraçados por toda a equipe do nosso querido irmão Eurípedes Barçanufo.